último vídeo, e esse é definitivamente o último vídeo, porque amanhã, na segunda-feira, estamos estreando uma nova série de vídeos aqui no canal, que são os 7 passos de Oxóssi. Cada dia da semana, um estímulo de Oxóssi para você expandir a sua vida. Mas aqui, para encerrar o ciclo sobre as personalidades múltiplas, as 10 personalidades mais perigosas, eu vou abordar um outro tema que aparece muito, que tem com muita recorrência nas captações, que são os desencarnes de forma bruta, de forma muito chocante, que são geralmente muito associados a momentos da vida da pessoa que eu gosto de falar de forte ganho emocional. Outras pessoas utilizam o termo trauma, situações extremamente traumáticas, né? Aqui eu entendo como situações da vida da pessoa onde teve um forte ganho emocional, seja por qual estímulo foi. Mas antes de tudo isso, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo aqui no canal. Para quem não me conhece, meu nome é Matheus Pessoa, sou terapeuta holístico e vibracional. Tô parando aqui rapidamente para pedir para você que gostar desse conteúdo, não esqueça de deixar o like, deixar seu comentário. Se você não é inscrito, por favor, se inscreva no canal para receber as notificações dos vídeos que eu lanço diariamente nesse canal, para você não perder a chance de receber todos os dias nessa semana um estímulo de Oxóssi diferente para estimular você. E a ideia é justamente trazer os 7 princípios da constelação de Oxóssi para você entender como estruturar uma expansão, seja financeira, seja pessoal, seja amorosa, enfim. E, como sempre, minhas redes estão aqui embaixo, minhas redes sociais, não as minhas redes de pesca, porque eu não pesco. Mas Instagram, Facebook, WhatsApp, tá tudo aqui embaixo, os links para o Projeto Franciscanos, que atende com captação, o link para o meu WhatsApp, onde você pode marcar um atendimento particular comigo, tá bom? Vamos falar dessas situações de desencarne, que são fragmentos de consciência. Eles aparecem geralmente em desencarnes bastante violentos, né? A memória, o registro está muito fixado nesse momento de muita violência, de muita agressividade, né? Então, vamos supor que vamos pegar aqui um exemplo, né, para contar sobre isso. Vamos ver. ah, a pessoa presenciou um assalto. Vamos dizer assim, a pessoa veio me procurar o nosso atendimento, porque ela está fazendo ela tá fazendo um tratamento e buscando reconhecer um pouco de algumas crises de pânico que ela tem, e isso já fez ela perceber que ela passou por essa situação, e a partir dessa situação isso estimulou ela, né? Ela já tem um acompanhamento psicológico, mas ela tem essa abertura, essa vontade de olhar para o ser de uma forma mais ampla. Ela tem essa crença e acredita nisso e viu o projeto e procurou a gente, para entender um pouquinho mais, né? Por quê? Qual que é a nossa perspectiva aqui? A nossa intimidade, né, o nosso ser, nossas memórias é como uma estrutura, né? Uma estrutura, imagine uma tela de vidro, já um pouco rachada. Eventos de forte ganho emocional, que são tipo baques, são estruturas, é como se uma pedra fosse atirada nessa vidraça. Então, o que que acontece? Ela se fragmenta. Essa estrutura que até então estava um pouco concisa, ali parada, estática, ela se fragmenta e gera esses fragmentos de consciência. E muitas vezes esses fragmentos estão associados a outras experiências, né? Como se isso despertasse uma experiência anterior que a gente trabalha na captação psíquica, vendo o que está mais atuante ali, né? Então, a gente tem essa possibilidade de complementar o trabalho de reestruturação da pessoa, porque não adianta só captar a memória que está em desarmonia. A pessoa também precisa entender as reverberações que isso trouxe para ela na vida, para mudar a relação com a vida. O nosso trabalho é só um fortalecimento e uma orientação de como fazer isso e, claro, o acompanhamento terapêutico, que é o que faz a diferença. Mas, voltando, entendeu que essas situações elas geram uma fragmentação desse vidro que é o seu inconsciente, gerando diversos fragmentos, espaços. Então, você
fica com esses fragmentos soltos e até uma coisa boa, porque se eles estivessem ali unidos, eles iam começar a rachar e você ia rachar. Então essa dissociação, ela é muito importante no seu processo psíquico, até como uma ferramenta de sobrevivência. Só que esse caco, ele fica aqui, entendeu? Gerando uma desarmonia, ele fica algo pontudo que te cutuca e vai aparecer em algum momento, né? E aí ela vem com essa demanda e a gente estabelece isso como foco. E a partir disso eu abro a captação e vejo uma cena onde a mulher estava em sua casa, né, o marido tinha relações de um fazendeiro, né, ele era um grande fazendeiro, só que naquela época de fazendas era muito comum ter conflitos entre os fazendeiros. E ele era uma pessoa de uma certa animosidade ali naquele meio, e ele tinha muito atrito com outro fazendeiro. E numa época mais antiga, né, que a gente não especifica, era ano tal, por época tal, país tal, porque não interessa o recorte em si, não é entretenimento para te contar uma historinha, é reconhecer um padrão que ficou armazenado, que ficou marcado numa memória. Então, aqui eu falo de uma forma vaga mesmo, mas mais no sentido porque o foco não é uma história narrada, descritiva, é você entender um fragmento de consciência que carrega uma dor e que essa dor está atrapalhando alguém, tá? Então, esse fazendeiro tem conflitos e o outro fazendeiro, sem paciência, decide dar um basta nessa relação e planeja um grande atentado à vida desse fazendeiro e da família. E essa personalidade, ela é a esposa desse fazendeiro que está associada a essa pessoa que participou de uma situação de ação. E aí ela vivenciou todo aquele massacre, vamos assim dizer, essa brutalidade com que os capangas daquele cara trouxeram ali, né. E o que que isso representa simbolicamente? É uma perda de tudo que ela tinha. Ela vê filhos, ela vê marido, ela vê coisas muito chocantes. Então, isso ela carrega muito forte essa cena e a próprio desencarne dela foi muito bruto, né, foi muito instantâneo e muito dolorido, né, porque a gente tem essa capacidade de sentir a dor, mas quando a gente tem um corpo físico, a gente tem muito mais chances e energia para transmutar essa dor, né. A gente vê uma ferida, né, física, ela tem uma certa capacidade de cicatrizar dependendo da gravidade e tal. Isso a mesma coisa acontece com as emoções. Você percebe que às vezes, quando você se propõe a mudar um estado, ele em alguns meses, algum ano, ele vai se alterar, né? Quando a gente não tem um corpo físico, isso não é mais possível de com tanta rapidez, entendeu? Por isso que é tão importante a gente valorizar essa experiência aqui. Por isso que essa memória, ela fica retroalimentando, ela fica vivendo aquele em looping e alimentando no psíquico essa pessoa que vivenciou aquilo, rachou. Um dos fragmentos, um dos cacos, um caco grande foi essa memória. Então a gente pega esse caco, harmoniza ele e afasta ele do psiquismo, abrindo espaço para a pessoa refletir e olhar a vida de uma forma mais leve, ajudar ela nesse processo de lidar com essa experiência, né? Agora, quanto tempo vai para ela lidar, como que vai ser o processo, isso tudo varia de caso para caso. O que eu estou falando aqui é um relato baseado em fatos reais que eu já ouvi ou já captei, para vocês entenderem um pouco mais como que funciona isso na estrutura de trabalho. Por hoje é isso, muito obrigado e boas vibrações.